Instituto Superior Monitor. Desenvolver competências para o mercado do trabalho agora é possível. Oferecemos licenciaturas em várias áreas, manuais gratuitos, um tutor por estudante, biblioteca digital e plataformas virtuais de ensino. Instituto Superior Monitor. O ensino à distância, mais perto de si. Boa tarde, caros estudantes do Instituto Superior Monitor, em especial para os estudantes do curso de Gestão do Meio Ambiente. Vamos hoje ter mais uma aula desta feita da disciplina de Introdução ao Meio Ambiente e vamos falar sobre ecossistemas. Portanto, neste tema de ecossistemas, vamos abordar os componentes dos ecossistemas, aquilo que em outras palavras podemos chamar fatores dos ecossistemas. Vamos falar também dos tipos de ecossistemas, função dos ecossistemas. Ao longo da nossa aula também vamos abordar a relação que existe entre ecossistemas e algumas ações antropogênicas, algumas ações do homem nestes ecossistemas. Portanto, a influência que o homem exerce sobre os ecossistemas. Vamos começar por definir ecossistemas. Portanto, nós vemos ou definimos ecossistemas como complexos dinâmicos de conservação da vida. Então, são complexos dinâmicos onde nós encontramos a vida animal, a vida vegetal, em interação, portanto, com outros fatores não vivos, criando um sistema dinâmico onde há, transmissão, onde há transporte de matéria e também a circulação de energia. E podemos ainda olhar para a definição do ecossistema de uma forma mais simples, olhando especificamente para aquilo que são os componentes do ecossistema. Se nós temos como componentes do ecossistema, podemos olhar para dois fatores principais. Isso vai nos permitir também definir o ecossistema de uma maneira mais simples. Portanto, os componentes do ecossistema, nós podemos olhar para fatores bióticos e fatores abióticos. Então, são estes dois componentes dos ecossistemas, fatores bióticos e fatores abióticos. Então, nós quando falamos de fatores bióticos, estamos a falar de todos aqueles fatores que contêm vida. Portanto, a vida está distribuída de uma maneira simples, está distribuída no reino animal e no reino vegetal. Portanto, quando nós falamos do reino animal, queremos aqui colocar todos os seres vivos, incluindo tanto micro-organismos, e estamos a tratar todos esses organismos animais, para que a gente possa melhor compreender esta divisão de fatores bióticos e fatores abióticos. Portanto, aqui nos fatores bióticos vamos colocar todos os animais, e todos os animais e todas as plantas. Portanto, são fatores bióticos, são fatores que detêm ou têm a vida. Portanto, temos também os fatores abióticos. Os fatores abióticos são todos aqueles fatores que não contêm vida, mas que entram em interação com os fatores que têm a vida e garantem o dinamismo, garantem o equilíbrio, garantem a existência dos ecossistemas. Quais seriam esses fatores? Estamos a falar, por exemplo, da temperatura, estamos a falar da umidade, estamos a falar do solo, estamos a falar da água, estamos a falar de fatores como a disponibilidade de nutrientes a nível desses ecossistemas. Portanto, estes fatores não vivos, que são abióticos, interagem com os fatores vivos, que são bióticos, e garantem, portanto, a existência desse ecossistema. Garante, portanto, a passagem de energia de um elo energético para outro, garante a passagem da matéria e, em suma, o equilíbrio dentro dos ecossistemas. Então, de uma forma simples, podemos dizer que
bióticos e abióticos em interação, ok? Para que haja a manutenção do equilíbrio a nível de um certo ambiente. Podemos ainda falar de tipos de ecossistemas. Okay? De uma maneira simples, nós podemos dizer que os ecossistemas são divididos em dois tipos. Okay? Esta divisão é mais para permitir a compreensão, é mais para facilitar a transmissão, portanto, deste contributo à volta dos ecossistemas. Nós vamos dividir os ecossistemas em dois grupos. Vamos dizer que existem ecossistemas aquáticos e existem ecossistemas terrestres, certo? Ainda podemos pegar os ecossistemas aquáticos e fazermos as várias subdivisões dependendo do interesse que nós temos, tanto neste conteúdo. Nos ecossistemas aquáticos, nós ainda podemos encontrar ecossistemas de água salgada, podemos encontrar ecossistemas de água doce. Ainda nos ecossistemas de água salgada podemos falar de ecossistemas costeiros, etc, etc. Como eu dizia aqui, vai depender, esta classe vai depender mais dos nossos interesses nesta pesquisa ou nesse determinado estudo. Mas também temos ecossistemas terrestres. Estamos a falar de um conjunto de vários ecossistemas complexos, desde florestas temperadas, florestas tropicais, savanas. Portanto, é um conjunto de ecossistemas terrestres, os campos, etc, etc. Portanto, este conjunto de ecossistemas é a divisão de ecossistemas, tipos de ecossistemas. Temos terrestres e temos os aquáticos. E aqui ainda podemos dar um exemplo, para quem ainda não entendeu o exemplo concreto do ecossistema, ou como é que funciona um ecossistema, podemos dar um exemplo de um aquário. Como é que se comportam os ecossistemas? Se nós olhamos para um aquário e encontramos lá alguns organismos vivos, animais, encontramos lá as pequenas plantas, portanto, que é um conjunto de fatores bióticos, é um conjunto de fatores que contém a vida. Mas podemos encontrar lá água, podemos encontrar lá os vários sais dissolvidos, portanto, que permite uma interação com esses fatores vivos. Portanto, este conjunto de água, este conjunto de sais dissolvidos faz parte dos compostos abióticos, aqueles compostos que não têm vida, mas que são necessários, porque a interação com os que têm vida garante o equilíbrio, garante a existência ou a manutenção deste ecossistema. Muito bem. Qual seria a função dos ecossistemas? De um modo geral, são os ecossistemas que permitem a troca de energia e da matéria. São os ecossistemas que permitem a reciclagem dos resíduos sólidos, são os ecossistemas que, através dos vários processos, portanto, digamos, de degradação ou as várias ações a nível das cadeias alimentares, especificamente a nível dos decompositores, são os ecossistemas que permitem a devolução da matéria ou a decomposição da matéria. Portanto, esses ecossistemas são eles que fornecem os bens e os serviços de que todos nós necessitamos, todos os outros organismos necessitam para a manutenção da vida. Portanto, esses ecossistemas fornecem-nos, por exemplo, água que nós precisamos. Este ecossistema fornece-nos terra fértil para a prática da agricultura. São esses ecossistemas que permitem um habitat para vários organismos, para que estes possam se reproduzir e garantir a manutenção da espécie. Portanto, podemos ainda continuar com o estudo dos ecossistemas, olhando especificamente para a influência antropogênica nos ecossistemas.
Que influência o homem tem? Estamos a falar especificamente daquela influência negativa que todos nós temos visto do homem sobre os ecossistemas. Em algum momento, o homem se esquece de que para a continuidade da sua existência depende da existência destes ecossistemas. São esses ecossistemas que fornecem toda a matéria e energia necessária para a manutenção do próprio homem. Portanto, os ecossistemas, a influência humana sobre os ecossistemas, por exemplo, quando o homem entra numa floresta e destrói uma floresta, na percepção de muitos que, portanto, executam essas ações, é apenas a busca de matéria-prima para a produção de madeira, para a produção de combustível lenhoso, etc, etc. Mas esta ação, quando feita de uma forma insustentável, quando feita sem a percepção da dinâmica dos ecossistemas, acaba influenciando, portanto, no desaparecimento, na destruição de outros organismos, afetando aquilo que é a biodiversidade de um determinado local, aquilo que é a composição da vida de um determinado ecossistema. Nós podemos dar aqui um exemplo concreto. Como é que isso funciona? Imagine que o homem entrou numa floresta, praticou queimadas descontroladas e depois fez um abate também descontrolado de algumas espécies. Muito bem? Portanto, desaparece, neste caso, a vegetação daquele local. Desaparecendo a vegetação daquele local, sendo esta vegetação responsável pela produtividade primária, teremos aqui um desequilíbrio a nível das cadeias alimentares, porque vamos imaginar que todos aqueles organismos que viviam daquela vegetação também correm o risco de desaparecer. Okay? Vamos dar exemplo de uma impala que vive à base daqueles vegetais que foram destruídos, que foram queimados. Esta impala vai entrar em desequilíbrio. Esta impala pode desaparecer. Desaparecendo esta impala, consequentemente, o grupo de animais, os consumidores de segunda ordem, vamos dar exemplo do leão, corre o risco de desaparecer, porque este leão precisa da impala para a sua sobrevivência. Portanto, como podem ver, foi uma ação talvez executada de uma forma inocente, que visava a busca da madeira, que visava a busca da lenha ou a abertura de uma chama, mas esta ação causou um dano ambiental, causou um desequilíbrio ambiental, porque acabou com as impalas numa região, acabou com os leões e outros organismos que garantem o dinamismo dos ecossistemas. É preciso perceber que estas cadeias alimentares são afetadas, essas teias alimentares que são afetadas por ações do homem, acabam, em última análise, atingindo o próprio homem. Portanto, é este o homem que vai sofrer as consequências das suas próprias ações. Podemos ver em algumas regiões aqui no nosso país, em algum momento, nós tínhamos os serviços prestados pelas florestas, serviços prestados pelos ecossistemas. Nós conseguíamos ter esse serviço de uma forma, digamos, fácil e um pouco mais perto de nós. Hoje em dia, para alguns, para muitos já conseguem sentir as consequências dessas ações, porque tem que buscar a lenha mais distante, portanto, perde-se mais tempo à procura desta lenha, que outrora estava aqui perto, agora tem que percorrer longas distâncias. Durante este percurso perde-se tempo, perde-se energia, portanto, tempo que podia estar a fazer outras coisas, podia estar a cuidar da machamba, podia estar a cuidar da casa, mas tem que percorrer, tem que procurar este combustível lenhoso que é importante para a confecção das refeições. Mas por que é que isso acontece? Porque nós fizemos um abate desenfreado, nós fizemos um abate sem ter em conta
que amanhã nós vamos precisar desses recursos. Então, é muito importante que se avance desde já para aquilo que é o consumo sustentável dos recursos naturais. Aquela expressão que nós sempre usamos, a sustentabilidade ambiental. Portanto, é esta sustentabilidade que prevê o uso dos recursos naturais tendo em conta as gerações vindouras. Portanto, quando eu vou à procura dos recursos naturais, que eu tenho necessidade para a manutenção da minha vida, eu tenho que ter em conta que existem outras gerações que vão precisar desses recursos. E o que é que eu tenho que fazer? Tenho que explorar de uma forma sustentável. Já se avança aqui a nível do nosso país, os madeireiros e outros que usam muitos recursos florestais têm planos ou têm projetos de replantio. Portanto, abate-se, mas também tem que replantar. Isso é muito importante, para que este recurso esteja sempre disponível para si e para outras gerações. Este é um aspecto muito importante. Nós não podemos olhar apenas para os recursos florestais como, digamos, matéria-prima ou matérias-primas para a produção da madeira, como combustível lenhoso, etc. Não podemos olhar apenas nessa vertente. Nós temos que perceber que a quantidade de abate destes recursos significa também o desequilíbrio nos processos respiratórios dos outros organismos. É preciso perceber que o oxigênio que nós usamos nos nossos processos respiratórios é produzido pelo processo da fotossíntese. Nós podemos exemplificar isso através de uma equação muito simples, a dita equação da fotossíntese, onde o dióxido de carbono reage com a água e vai produzir um composto complexo que nós chamamos de glicose, que é um composto orgânico, e liberta o oxigênio. Portanto, é este oxigênio que nós usamos nos nossos processos respiratórios. É este oxigênio de que nós necessitamos para o processo da respiração. Repara que a reação inversa desta equação chama-se respiração celular, onde ocorre a degradação desta glicose na presença deste oxigênio. Portanto, este oxigênio é produzido pela fotossíntese. Onde é que ocorre a fotossíntese? A fotossíntese ocorre nas partes verdes da planta. Quais são as partes verdes da planta? São as folhas. É verdade, temos alguns caules verdes, mas principalmente a fotossíntese ocorre a nível das folhas das plantas. E se nós fazemos abates sem olhar para a questão de sustentabilidade, corremos o risco de termos problemas nos nossos processos respiratórios. Podemos aqui falar, são exemplos específicos que estou aqui a dar a nível daqueles que são ecossistemas terrestres, no caso de florestas, savanas, os campos, etc. Mas nós podemos ver também para os vários problemas que nós temos criados a nível dos ecossistemas aquáticos, especificamente a nível dos rios, a nível dos mares, a nível dos lagos, lagoas, etc. O que é que nós fazemos? Nós jogamos resíduos sólidos nesses ecossistemas, ou jogamos resíduos sólidos sem ter em conta o local certo. E quando vem a chuva, empurra esses resíduos sólidos até estes ecossistemas aquáticos. Agora vamos ver quais são os problemas que isso pode causar. Repara, o ecossistema aquático, ou a nível da água, em condições normais, tem baixa concentração de oxigênio. Portanto, a quantidade de oxigênio disponível a nível desses recursos aquáticos, a nível do mar, a nível dos rios, etc., a nível desses ecossistemas aquáticos, a quantidade de oxigênio é baixo.
certo? E se nós levamos os resíduos sólidos, julgamos nesses ecossistemas, ou julgamos sem ter em conta os locais próprios que são empurrados até esses ecossistemas aquáticos, o que vai acontecer é que a luz precisa incidir. Okay? Temos aqui o mar, temos o rio, a luz precisa incidir, a luz solar precisa incidir sobre esses recursos aquáticos para encontrar algumas pequenas plantas, o chamado fitoplâncton, a nível desses recursos, a nível desses ecossistemas, e poder realizar a fotossíntese. Portanto, são essas pequenas plantas que absorvem a luz solar e portanto, essas plantas vão produzir o oxigênio através da reação da fotossíntese. O que acontece quando nós jogamos resíduos sólidos é que esta luz não terá a mesma capacidade de penetração, porque esta água apresenta-se turva. Esta água, porque tem resíduos sólidos depositados, apresenta dificuldades de penetração da luz. O que quer dizer que os índices da fotossíntese não serão os mesmos se nós tivéssemos o rio, o lago ou o próprio mar em condições limpas. Então, havendo dificuldade de penetração da luz, significa que o índice da fotossíntese também será muito baixo. A quantidade de oxigênio produzido também será baixo. Que consequências isso traz? É a morte de vários organismos aquáticos por asfixia. Porque esses organismos aquáticos necessitam desse oxigênio para realizar os seus processos respiratórios. E se esse oxigênio é produzido de forma deficiente, e eu já dizia primeiramente que o próprio recurso aquático já tem dificuldades ou já tem deficiência em termos de quantidade de oxigênio, e a própria fotossíntese operar com deficiência por conta de uma penetração não eficaz da luz, significa que vários organismos morrerão por asfixia. A morte desses organismos por asfixia tem consequências sobre várias outras cadeias alimentares. Vamos supor que morrem os peixes por asfixia. Significa que os outros elos energéticos que dependem dos peixes para viver também podem morrer por falta de alimento. Em última análise, o próprio homem, que é dependente desses recursos para a manutenção da vida, para a sua alimentação, pode cada vez mais, portanto, sofrer das consequências das suas ações. Existem regiões a nível do nosso país onde o peixe e outros organismos aquáticos são a fonte principal da proteína. Se nós não olharmos para a exploração dos recursos de uma forma sustentável, incorremos ao risco de perder esta fonte de proteína. Perdendo esta fonte de proteína, a proteína sabemos a sua importância no funcionamento do organismo. Perdendo esta fonte, podemos estar a provocar, portanto, outros problemas de saúde pública. Então, temos que olhar para as nossas ações de uma forma geral. Não podemos olhar as coisas de uma forma apenas reduzida. Eu olho para o recurso como algo que vai me beneficiar naquele dia e ponto final. Não. Tem que ter uma visão holística, tem que ter uma visão geral do que isso pode causar para mim, do que isso pode causar para os outros, do que isso vai causar à comunidade, e no final vamos pensar na terra em geral. E que nós, específicos gestores ambientais, temos essa obrigatoriedade de defender, temos essa obrigatoriedade de continuar a exercer ações sustentáveis que visam defender uma manutenção da vida na Terra. Certo? Portanto, isto é o que nós podemos dizer à volta da dinâmica dos ecossistemas. Um pouco para o fim da nossa aula, vou fazer aqui uma breve recapitulação daquilo que nós estamos aqui a discutir. Portanto, ecossistemas, definimos ecossistemas
animais e vegetais em interação com seres que não contêm vida, especificamente a umidade, o solo, a água, a temperatura, etc, etc. Em outras palavras, ecossistema, portanto, é o conjunto de fatores bióticos e fatores abióticos. Fatores bióticos, fazemos referência a todos os elementos que têm vida, e fatores abióticos, fazemos referência a todos os elementos que não contêm vida. Vamos falamos também da função dos ecossistemas. Sabemos que os ecossistemas são o garante da matéria, energia, os vários recursos de que nós necessitamos para a manutenção da vida, água fresca, solos férteis, a reciclagem da matéria acontece ao nível dos ecossistemas. Mas também falamos da influência antropogênica sobre os ecossistemas. Dissemos que o homem tem tido uma influência negativa sobre os ecossistemas, mesmo sabendo que depende dos mesmos para a sua sobrevivência. E por fim, falamos da exploração sustentável dos recursos naturais, onde esses recursos devem ser explorados tendo em conta as gerações vindouras. Portanto, é preciso explorar sabendo que vai precisar no futuro, que as próximas gerações vão precisar desses recursos, então temos que avançar para esta exploração. Obrigado. Em ti não há distância, basta ter paciência. Estás presente ao ausente, lar de ciência galopante. Galopa, galopa pelo mundo, sincronizando o saber ao fundo. ISM, reluzindo na mente, só tu, conosco somente, partilha o saber pelo saber, com afável até ao público. Tu és como vês, no teu manto, na tua toga, hoje vem e outorga, interpretando o preceito a Asmodeu sem conceitos de sociabilidade, só se solfeja na nossa universidade. Togados como não, togados sem pão, labram justiça, e na mão a driça, levando a pátria puna, para que ninguém se puna. Com a balança e a espada, amanhando violência dissipada, algemam o raivoso lobo, em grilhões o lobo troco. Levanta o direito no peito, no dever se forge respeito, lutando pelo direito a nosso jeito. Aleluia. Uma forte e dolorosa palmas, por favor.